graça e a paz de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seja com todos. Amém. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, primeiramente eu gostaria de dizer a todos que a minha intenção, mais uma vez, não é, sempre como eu falo, sempre falo isso, não é denegrir a imagem de nenhuma instituição. Porém, é um alerta, mais um alerta gravíssimo que eu estou aqui passando para os irmãos. Se algum irmão do ministério tiver esse acesso, saiba, meu caro irmão, que eu não estou aqui para denegrir a imagem da instituição. Porém, se faz necessário para o bem de vocês e principalmente das almas que já estão saindo por motivo disso. Eu acredito que vocês não vão voltar atrás, porque vocês não são de voltar atrás. Todavia, eu como servo de Deus me faço responsável, tenho a responsabilidade perante Deus de advertir aos irmãos e também advertir este grupo ministerial, embora vocês não vão dar ouvidos mesmo, mas o texto, eu vou ler um texto aqui que foi publicado por uma revista de sociedade científica. Essa revista foi escrita, ou melhor, esse artigo foi escrito, é o artigo volume 5 do número 1 do ano de 2022. Vejamos que vocês estão sendo observados. E porque nós que servimos a Deus, todos nós somos observados. Isso é normal. E que nós vemos que Paulo falava muito bem da fé de alguns que estavam em algumas igrejas que ele atendeu, né? Da forma que havia escutado o testemunho que aquela igreja havia dado. E infelizmente, irmãos, aqui eu tenho que ler algo que talvez não seja muito agradável. Porém, é necessário para os irmãos, e eu confesso para os irmãos que vai ser muito difícil a instituição dar ouvidos. Todavia, os irmãos não me levem a mal, não pensem que eu estou querendo aqui destruir, aniquilar, porque muitos falam, os assuntos de vocês são só esses. Não tem, nós falamos de Jesus Cristo, mas nós saímos daí. Então, nós não temos intenção não podemos falar de outra denominação que não conhecemos tanto quanto aí. E não estamos aqui murmurando ou falando mal, estamos falando uma realidade que já foi conferida por meios de comunicações que deveria ser outro, não é? Porém, infelizmente, vocês vão ouvir aqui algo que até eu fiquei surpreendido, eu não sabia que havia esse tipo de pesquisa, e realmente há. Então eu vou ler, certo, irmãos, o resumo que consta nessa revista. E o título, eu posso falar aqui porque eu não estou cometendo nenhum crime, isso foi publicado, né, já em 2022, faz 2 anos. As pregações na congregação cristã no Brasil. Vejamos que em 2022 não estava tão rigoroso quanto agora, que agora nem de Jesus Cristo, do Evangelho, não pode falar mais. Eu pergunto, uma igreja que se diz cristã e que não quer que fale de Jesus Cristo, nem do Evangelho, ora, o que está acontecendo? E vocês não podem dizer para a igreja que é mentira, porque eu tenho amigos que inclusive não estão atendendo, não é porque tinham mau testemunho, é porque simplesmente não podiam falar de Jesus Cristo. Teve anciães aqui em Portugal, chamaram a atenção de um cooperador de jovem, porque ele estava ensinando Jesus Cristo, e o que mal tem isso? Aí diz alguém que é sabedoria humana. Irmão, vamos ter um pouco de bom senso. Nós também temos que ter conhecimento. Isso não quer dizer que a palavra da revelação, da profecia que sai da nossa boca,
ela não vem de Deus, ainda melhor, porque daí nós estamos com a nossa terra adubada e as palavras saem com mais franqueza, porque nós temos conhecimento daquilo que estamos falando e guiados pelo Espírito Santo, fica muito melhor. Agora, se tem alguém que não tem essa capacidade, é claro que Deus pode usar de quem Ele quiser, irmãos. Não vamos aqui também limitar o Espírito de Deus, que achar que só pode pregar aqueles que têm estudo. Não, 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 jamais. Isso não. Mas eu quero dizer que está existindo absurdos que estão sendo colocados e que estão sendo pregados, irmãos, que nem na Bíblia não estão escritos. Com licença, irmão. Existem muitas coisas que falam, e depois dizem que é o Espírito Santo, se não está nem escrito na Bíblia, irmãos. Pensem bem, vamos ser coerentes. Eu vou ler então. Eu quero deixar claro que eu vou fazer uma leitura, tá, irmãos? Resumo. Bom, as pregações da Congregação Cristã no Brasil. Então tem aqui o nome do autor, né, que foi um dos pesquisadores. Não vou citar o nome dele, porque quem quiser descobrir o nome dele, que deve de procurar, irmãos. Eu não estou aqui para dizer tudo detalhadamente, eu vou tentar resumir o máximo, senão esse vídeo fica muito longo. Vou logo no resumo já. Este artigo teve por objetivo descrever que linha de pregação vem sendo adotada nos cultos da CCB, esclarecendo-se que há preocupação dos ministros, quer dizer, dos irmãos, né, anciães, diáconos, cooperadores, etc., né, em pregar sermões expositivos como forma de transmitir aos fiéis maior conteúdo bíblico. Ou seja, as pregações continuam sendo experiencialistas, místicas, como no princípio dessa denominação religiosa. Para tanto, foi utilizado o método quantitativo, valendo-se de um levantamento descritivo e observacional, realizado em 120 cultos da Congregação Cristã no Brasil, sendo 106 cultos online e 14 cultos presenciais no período de janeiro de 2021 a novembro de 2022. Os resultados mostraram que 54% das pregações foram textuais, 37 foram temáticas e 9 foram expositivas. Destas pregações, 72% foram triunfalistas, quer dizer, antropocêntricas, e 28 foram não triunfalistas. Após análise dos dados, conclui-se que, atualmente, as linhas de pregação majoritárias da CCB são a textual triunfalista, que é 36%, e a temática triunfalista, 30%, as quais, via de regra, tendem a ter por base os sentimentos e as experiências vividas pelos pregadores, conforme ocorria no princípio dessa denominação religiosa, não havendo, portanto, uma preocupação por parte do Ministério da Congregação Cristã no Brasil em realizar sermões expositivos, apenas 9%, os quais levam os ouvintes a desfrutarem de maior... Apenas 9%, quer dizer, o que leva os ouvintes a desfrutarem de maior conteúdo bíblico, aumentando suas capacidades de conhecer e de interpretar corretamente as Escrituras. Só 9%, tá, irmão? Quer dizer que ainda tem alguém que prega, né? Que está escrito. Então vamos à palavra-chave. Congregação Cristã no Brasil, um sermão temático, sermão expositivo. Vamos lá. As Escrituras Sagradas mostram que após ter ressuscitado, Jesus Cristo deu uma ordem explícita aos seus apóstolos para que fossem até os confins da terra, ensinando os futuros discípulos a guardar tudo aquilo que ele os havia instruído, por palavras e obras, da seguinte maneira: portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Mateus 28, 19 e 20. Tal determinação fundamentava-se na virtude que possui a palavra de Deus em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. As palavras que eu, Jesus, ou Yeshua, se você for de outra denominação, para você entender, ok? Que Yeshua, os irmãos da congregação já vai falar que está errado, mas é Jesus, em hebraico, tá bom? Nós usamos falar Jesus. Nós estamos aqui no Ocidente. Vos digo que são espírito e vida. João 6, versículo 63. Fazendo com que os ouvintes se arrependam das suas más obras e creiam no sacrifício do Cordeiro de Deus, pois como está dito, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17 e 1. Por essa razão, o apóstolo cuidou em orientar os pregadores, a quem chamou de dispenseiros dos mistérios de Deus, a não irem além daquilo que está escrito nas Escrituras, não usando em suas pregações palavras persuasivas de sabedoria humana, as quais não possuem o poder da palavra de Deus. E ele disse aqui, e a minha palavra, o apóstolo Paulo falando, e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Quer dizer, para tentar persuadir, eu vou te dar isso, vou fazer aquilo, entendeu? Mas sim em demonstração do Espírito e do poder. 1 Coríntios 2, versículo 4. Primeira carta, a necessidade de que os pregadores restringissem as palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, seguindo a orientação que recebera do próprio Mestre, acima referenciada. Cada um administre aos outros o dom, como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. 1 Pedro 4, 10, 11. Tais passagens bíblicas revelam que Deus revestiu sua palavra de poder para que os homens, lendo-a ou ouvindo-a, possam ser salvos mediante a fé dos seus próprios corações. Assim sendo, é possível entender que quando um pregador profere as palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada, já não é mais o homem que está a falar, mas o próprio Deus. Segundo a homilética, a arte de pregar mensagens bíblicas, há 3 maneiras básicas de o pregador transmitir a palavra de Deus aos seus ouvintes. O sermão temático, que é a mensagem ligada a um determinado assunto, a um tema, ou seja, a um texto bíblico. O sermão textual, quer dizer o quê? Do que a mensagem ligada a um texto bíblico curto, poucos versos, mais do que um tema e um assunto. Sermão expositivo, mensagem semelhante ao sermão textual, uma pregação, falo sermão, mas é uma pregação textual que abrange uma porção mais extensa da palavra de Deus ou um ou mais capítulos. Isso não quer dizer que não possa ter uma profecia, porque a palavra de Deus já é profética, a gente não sabe o que Deus pode fazer. Agora nós vamos falar a respeito do que está acontecendo, irmãos. Né? Nós vamos falar a respeito do que está acontecendo. Nada disso que está escrito aqui está acontecendo nas igrejas da congregação cristã do Brasil. Muito pelo contrário, irmão. Eu digo para vocês, muito pelo contrário, os irmãos estão pregando uma palavra que não, muitas das vezes, foge totalmente daquilo que é para ser. Né? Essa forma de pregação não dirigida pelo Espírito Santo através da Bíblia Sagrada cria no pregador, então, uma pregação que exalta aquele que muitas das vezes está sentado. É uma pregação triunfalista, entende? Por sua vez, eu não li tudo, tá, irmãos? É muito grande, eu resumi agora aqui, senão o vídeo ia ficar quase 40, 50 minutos, tá? Então eu
não li muita coisa, já estou indo na conclusão daquilo que eu também sei explicar, não precisa nem eu ler. Agora, a palavra triunfalista. Você que está aqui nesta noite, olha só. Deus vai te levantar a tua cabeça. Amanhã eu vou mudar o teu cativeiro. Amanhã, a tal hora, antes de tal hora. Será que não cumpre? Claro, pode cumprir. Mas não é isso, irmãos, que é o fundamento do que nós temos que pregar. Por quê? Porque o fundamento é Cristo. E o que está ocorrendo na realidade hoje, só estou falando de 2022, irmãos, isso aqui foi uma pesquisa, então eu não quero... eu não quero aqui, irmãos, criar uma polêmica. Existem os dons de Deus, também não vamos limitá-los, porém tem uma coisa. O que está acontecendo é que agora os servos que atendem o culto passam a começar a impedir que os irmãos preguem o evangelho. Estou falando sinceramente. Eu fiquei sabendo agora há pouco de uma pessoa que até nas próprias escolinhas, em alguns lugares, eles estão evitando falar muito do evangelho. Não sei se na região de alguém aí, pode ser que não. Eu não estou generalizando, mas já existem regiões que já vem a cartilha, você tem que ensinar isso aqui. Você não pode ter uma inspiração para criar um ensino. Tem irmãs que têm dons para ensinar, para falar de Jesus Cristo. E isso tudo é o primordial, principalmente hoje, em que nós vemos as nossas crianças expostas a tantas coisas, irmãos, e tantas ideologias que se podem formar nas mentes das criancinhas, cultivadas até mesmo em instituições que muitas das vezes eram para trazer para os nossos filhos uma educação de uma forma correta, e muitas das vezes, não estou aqui generalizando, por causa de uma pessoa ou de um que entre aquele grupo, dentro daquela instituição, tem uma forma de agir e de pensar, muitas das vezes transmite aquilo para as crianças. Eu tive aqui um conhecimento, aqui mesmo, de que um menino que era da congregação, né, ou melhor, que estava frequentando as reuniões de jovens, e o cooperador de jovens que tinha aqui, irmãos, era muito prestativo. Infelizmente, tiraram ele. Eu não vou dizer que ele entregou porque ele quis, ele teve que entregar, porque falaram para ele não falar mais de Jesus Cristo. Como é que pode a pessoa não falar mais de Jesus Cristo ou não ensinar Jesus Cristo? Você pode até dizer, mas eu fui no culto e falou de Jesus Cristo. Claro, é lógico, tem que falar mesmo. Mas isso não é periodicamente. Vocês viram aqui o tamanho. Eu não li tudo, né, irmão? Vocês viram que eu li só um pedaço. Porque se eu for ler tudo, irmãos, aí vai demorar muito, entendeu? Então eu li só aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Do diagnóstico, né? Eu li a parte do diagnóstico. Olha aqui, ó. Em 120 cultos, presta atenção, da Congregação Cristã no Brasil, sendo 106 cultos online, 14 presenciais, no período de janeiro de 2021 a novembro de 2022. Os resultados mostraram que 54% das pregações foram textuais, porém 37 foram temáticas e 9 foram expositivas. Dessas pregações, então, 72% foram o quê? Triunfalistas e antropocêntricas. Certo, irmão? Atualmente as linhas de pregação majoritárias são triunfalistas. Quer dizer, e um sermão mesmo, uma pregação que seja evangélica mesmo, que seja a Bíblia, a palavra, 9%, irmãos. Vocês não estão entendendo como está fora? Quer dizer, uma palavra triunfalista, só de vitória, vitória, vitória. Isso aí parece tão neopentecostal, uma pregação de prosperidade. Eu tive a oportunidade de ver um irmão dizendo no Brás que
que gosta muito de pregar essas palavras. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não possa falar assim, não é isso. Eu estou dizendo que isso parece que virou um costume. E o que piorou agora, dentro desse contexto, é que não querem mais que fale muito de Jesus Cristo. E isso eu posso provar. Por áudios e vídeos que tem. Nem vou colocar, porque vocês podem procurar na internet, aí vocês vão achar. Irmãos dizendo que não é bom estudar a Bíblia, que não sei o quê. Irmãos, aonde que está escrito isso? Eu pergunto. Aqui Paulo falou, as minhas palavras não foram persuasivas com sabedoria humana. Você pode dizer, então, você estuda e tua sua palavra. Não. A palavra que eu pregar da Bíblia está na Bíblia, irmão. Não tem como persuadir aquilo que está escrito. Persuasão é isso aqui, ó. Venha, porque Deus quer virar teu cativeiro. Aqui você vai encontrar paz. Aqui você vai ter alegria. Aqui você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aqui Deus vai fazer um milagre. Aquilo que você pensava que estava perdido, Deus vai dar na tua mão. Presta atenção. Não pode acontecer? Pode, por que não? Eu não estou dizendo que não. Mas é todo culto. Agora é todo culto. Agora é todo momento, é toda hora. Será mesmo? Eu tive a oportunidade de, o ano passado, ouvir uma pregação de um irmão até famoso. Irmãos, eu não estou indo contra o Espírito Santo. Vocês estão muito enganados. Estão muito enganados. Porque está escrito, irmãos. Um prega e os outros julga. Está entendendo, irmão? Está escrito. Um pregue e os outros julguem. Você está entendendo, irmãos? Isso daí não fui eu que falei, foi Paulo. Quer dizer que julgar o que está sendo pregado não é, irmãos, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é. Isso é bem claro. Em 1 Coríntios 14, versículo 29 a 33, está escrito assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. E também não sou contra a revelação, porque se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. E aqui era mais um pouco, não é como a congregação. Paulo ensinou um pouco mais elevado. Pois todos vocês podem profetizar, que podem pregar a palavra. Não é? Está escrito claro lá. Vocês pegam lá 14 de 1 Coríntios, vocês vão ver. Cada um por sua vez. De forma que todos sejam instruídos e encorajados. Instruídos. Quer dizer, que saibam o que estão fazendo. Por quê? Porque não é porque eu senti alguma coisa que eu vou lá falar, não. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Porque Deus não é Deus de desordem. Quer dizer, quando você fala que o ensinamento de 1961, tá? Que hoje, o mesmo ensinamento, em 1961 não podia levantar políticos na igreja. E não foi revogado esse ensinamento. Não existe um ensinamento que revogue aquele, ou que anule aquele. Não existe. Se existisse, eu ainda iria falar, mas como pode? Vocês falam que é guiado pelo Espírito Santo, como é que vocês anularam aquele ensinamento? O que aconteceu? E todos ficam calados, uma pessoa levanta lá e fala e ninguém fala nada. E ainda pessoas defendem, claro, os jovens que não sabem, e o povo também, porque esse ensinamento era para nós do ministério, eu tenho esse ensinamento. Porque senão fica uma coisa de desordem. E o que o apóstolo Paulo escreveu lá em 14 de Coríntios, 1 Coríntios 29 e 33, o que ele escreveu? Porque o nosso Deus, no versículo 33, né, porque o nosso Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos.
Congregações aqui, irmão, não quer dizer congregação cristã. A palavra congregação quer dizer reuniões dos santos. Agora, um vem e fala que é uma coisa. Em 1961 não foi mudado nada. E diz que é o Espírito Santo. Um erro gravíssimo que os irmãos estão cometendo. Porque vocês sim estão levando o nome de Deus em vão. Porque vocês falam que o Espírito Santo... Olha como vocês estão brincando com as coisas de Deus. Vocês falam que é o Espírito Santo e depois vocês fazem diferente. Ora, se eu estivesse atendendo um culto e um político subisse no púlpito, com certeza, 100%, eu ia ser chamado a atenção. Mas como é outra pessoa, infelizmente, irmãos, é até uma pessoa que eu conheço e eu gosto muito dessa pessoa, não vou falar o nome dele, né, porque eu tenho um carinho grande por essa pessoa. Sempre respeitei, sempre gostei. Mas, infelizmente, irmão, eu sou obrigado a falar isso aqui. Eu não posso ter parcialidade, porque eu conheci do meu, que eu não vou falar. E não foi só lá, isso foi em outros lugares. Ora, se não há nenhum tipo de doutrina, ou melhor, de ensinamento sobre isso, tudo bem. Eu acho que... Eu não vejo que isso seria um mal, porque Davi era rei, a José de Arimateia era senador, não é? Porém, irmão, nós temos que ver o seguinte, hoje é diferente. Hoje é muito diferente, a corrupção é tão grande, não dá mais para a gente usar, e principalmente em lugar sagrado, não é? Porque quando você fala que ali é um lugar sagrado, porque não é por causa do lugar, é por causa daquele momento, do momento, porque o lugar quem faz somos nós, não é? Você pode morar num barraquinho de madeira, mas se você tem paz lá dentro, ali é o seu lar, você vai sentir felicidade. Se você morar num palácio, mas você não sentir paz nem alegria, ali vai ser uma tristeza. Então quem faz o lugar é a pessoa. E quem faz a pessoa sentir alegria é o Espírito Santo. Então o lugar fica sagrado por quê? Não é porque é uma casa que se... Não, é porque você está ali reunidos num só nome, numa só comunhão, que é o nome de Jesus Cristo, numa só comunhão, para Deus ser glorificado. Agora, quando você usa aquele lugar, que você diz que Deus está ali para transgredir aquilo que você mesmo ensinou há alguns anos atrás, que não foi revogado, não é revogada a palavra, não foi anulado, você está totalmente fora, você não pode dizer que é o Espírito Santo, porque aí você está mentindo, e o Senhor não é Deus de desordem. Analisemos isso, irmãos. Então fica aqui o meu desabafo. E os irmãos observem, irmãos. Eu estou falando para que os irmãos não sejam levados. Olha, irmãos, depois que fechar a porta da graça, que é Jesus Cristo, vocês estão pensando que é a porta da congregação. Mas depois que Jesus Cristo fala assim, bom, agora chega, acabou. E agora, irmão, para onde é que como é que você vai fazer? Ainda tem tempo, hein? Aí eu não vou sair de lá assim. Eu não estou falando para você sair. Eu falei alguma coisa aqui? Eu estou falando para você orar. Sabe por quê? Você orando, não sou eu que vou fazer nada. Eu não tenho condições de fazer nada. Eu só posso te orientar a oração. Porque se você crer verdadeiramente que Deus pode fazer alguma coisa, Ele, através da sua oração, Ele te liberta do sistema religioso. E faz com que você entenda que aonde você estiver, mesmo que não tivesse mais denominação nenhuma, você estaria servindo a Deus. Por enquanto, sabemos que está tudo aberto, né? Mas e não vou generalizar, porque tem irmãos aí que não aceitam essas coisas. Então, mas infelizmente, esses irmãos se abrirem a boca, irmãos, vocês não queiram saber. Eles ficam decepcionados, e depois que eles quebram a ética e às vezes eles não falam por que ele está sentando, começa o comentário e aquela coisa toda, e o povo é assim. Se o ancião não falar, o Deus, né, eles têm a boca de um ancião como a boca de Deus, e não é. Porque todos nós erramos. Eu posso errar
Todos nós pecamos, na verdade, até por falar. Que Deus me guarde as minhas palavras, que eu não quero denegrir ninguém aqui, apenas instruir. E a minha instrução é essa: vamos orar, orar e orar. Povo que está na simplicidade, povo que eu amo, povo que está aí congregando com um desejo único da vida eterna. Orem para que Deus vos esclareça melhor e vocês vejam se eu estou certo ou errado. Deus os abençoe a todos e fiquem com Deus.